Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos para a palavra de Deus neste momento. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Você pode dizer amém? Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu tenho plena convicção que nessa noite o Senhor manifestará a sua presença, o Senhor manifestará da sua graça, da sua misericórdia sobre o seu povo no nome de Jesus. Ageu capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9. Você que encontrou, você pode dizer amém? Louvado seja o nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: no segundo ano do reinado de Dário, ou Dario, eu sempre falo essas duas palavras porque existem algumas versões que escrevem diferente. No sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, você pode dizer comigo bem forte: vamos lá, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você pode dizer amém pela palavra do Senhor? Não sei se você viu a mensagem que nós compartilhamos na última quinta-feira. Se você não viu, eu convido você depois a ir lá no YouTube ou no Facebook e assistir a pregação dessa última quinta-feira. Se você já viu, você já tem um bom pano de fundo para nós seguirmos na mensagem desta noite. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz com muita propriedade: abrace as oportunidades que Deus coloca diante de você. E quando você abraça as oportunidades que você coloca diante de você, você precisa se preparar para uma glória ainda maior. É evidente que nós estamos bem distantes, algumas pessoas estão sozinhas, então você vai falar para você mesmo, mas se você está com um familiar seu, olhe para ele e diga: prepare-se para uma glória maior. A palavra do Senhor nessa noite está nos convidando a realmente nos preparar para algo maravilhoso que Deus tem reservados para a nossa vida. Foi o que o monge agostiniano Martinho Lutero fez quando, por meio da iluminação do Espírito Santo, teve uma clara compreensão das Escrituras. Cerca de 2000 anos depois do profeta Ageu, Martinho Lutero é um novo instrumento que Deus levanta para sacudir a sua igreja. Em 31 de outubro de 1517, aquele homem prega suas 95 teses contra um sistema religioso acomodado ao mundo e completamente apático ao Evangelho.
Essas teses são pregadas na porta da Catedral de Wittenberg para justamente trazer esclarecimento para aqueles que andavam em escuridão. E talvez você esteja aí se perguntando, mas qual é a oportunidade, pastor, que você encontra nessa história? São várias as oportunidades. Mas dentre elas, o fato de que 31 de outubro era a véspera de um feriado católico, que já se prorroga há muitos séculos, o chamado Dia de Todos os Santos, onde as pessoas afluíam para a porta da Catedral de Wittenberg, porque na porta da catedral tinha uma espécie de um mural, que naquela época era tido como outdoor, e as pessoas iam lá para buscar informações. E Martinho Lutero, sabendo então da época, ele prega aquelas teses, porque as pessoas iam atrás de informações, e quando eles chegavam lá, eles se deparavam com aquelas 95 teses que apontavam um esclarecimento quanto à palavra de Deus. Enquanto as informações eram procuradas, a verdade então era encontrada. E foi assim que o movimento da Reforma Protestante não ganhou apenas aquela região, mas ganhou o mundo e chegou até nós hoje. E nós somos resultado do movimento de um homem, da oportunidade que um homem abraçou. Como profeta Ageu, a prioridade de Lutero lhe abriu a porta de uma oportunidade. E isso renderia àquele homem um novo estágio de vida que conduziria ele a uma glória imensamente maior. Talvez você esteja aí se perguntando, Ageu é o tipo de livro, eu não sei você que está aqui na igreja, você teve facilidade em encontrar, mas é um livro pequeno, tão pequeno que retrata também um pouco sobre aquele homem que leva o seu nome, porque Ageu é um homem que nós não temos muito conhecimento sobre ele. A Bíblia fala quase nada sobre ele. Nós não sabemos sobre a sua naturalidade, nós não sabemos sobre a sua descendência, nós não sabemos sobre a sua ocupação. Nós só sabemos que Deus levantou aquele homem para trazer uma mensagem ao seu povo. E como eu falei na quinta-feira, Deus está pouco preocupado com essas pessoas, ou com as pessoas famosas, ou com os anônimos, porque Deus não é dado, Deus não está preso, Deus não se impressiona com a fama de ninguém, mas Ele se apega àqueles que se dispõem na sua presença, àqueles que se dispõem a ser usados em suas mãos. Por cerca de 70 anos, o povo judeu viveu exilado no cativeiro babilônico. E naquele cativeiro, aquele povo se refez, eles se recomporam, eles se reinventaram. Mas mesmo diante daquela realidade de cativeiro, Deus não deu a eles a permissão de permanecer ali para sempre. E o Senhor então, após 70 anos, abre uma janela de oportunidade para o seu povo. O texto bíblico, a narrativa bíblica diz que alguns viram a oportunidade e resolveram permanecer no exílio. Outros, no entanto, viram a oportunidade que Deus abriu, a janela de oportunidade que Deus deu, e eles se agarraram à promessa que Deus tinha para a vida deles. Eles seguiram adiante. No entanto, irmãos, em toda retomada de vida, às vezes as pessoas se esquecem que os recomeços, eles não se tomam a partir do fim, mas justamente a partir do começo. Você não reconstrói uma casa pelo telhado, você reconstrói avaliando o alicerce e cuidando da estrutura para que então você chegue até o fim. Só que aquele povo fez o movimento inverso. Eles cuidaram do telhado, deixando para trás aquilo que era primordial e principal na vida deles. As Escrituras nos diz que porque eles agiram assim, eles pagaram um preço muito caro, porque eles deixaram para trás as prioridades da vida. Pagaram um preço caro pelos seus desleixos e também pelos seus relapsos espirituais. E em meio aos desafios de se refazerem como nação e povo de Deus, eles perderam o norte e inverteram as prioridades. Na reconstrução da cidade de Jerusalém, que era o foco da retomada do povo de Deus, eles deixaram o templo
para um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo momento. Eles não priorizaram aquilo que era principal. E o desânimo então falou mais alto que a força. As vozes contrárias falaram mais alto do que a sabedoria. E a velha vida deu lugar aos novos hábitos, uma vez que eles trouxeram do cativeiro toda uma bagagem cultural babilônica, que não poderia ter acordo com a fé daquele povo. É interessante nós pensarmos, e aqui já nós levantamos uma reflexão, de que o templo para aquele povo não era um edifício qualquer. Esse é o tipo de filosofia que tem sido abraçada por muitos cristãos hoje. Irmãos, sim, nós somos o templo do Espírito Santo, mas é de suma importância o ajuntamento físico, o lugar aonde Deus nos deu. Talvez você olhe, são apenas paredes, são, mas em Gênesis e Apocalipse você vai ver o Senhor falando que nós precisamos estar juntos para cultuarmos ao Senhor. Por quê? Porque o ajuntamento solene, o culto ao Senhor, o templo nos proporciona o transbordar de um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. E quando aquele povo abandona a reconstrução do templo, eles estão abandonando a fé. Eles estão falando: Senhor, não é tão importante assim andar contigo. Senhor, estar com você não é aí de suma importância, não tem tanta prioridade. Por isso eles pagam um preço muito alto. Porque no capítulo 1, você vai ler, você vai perceber que eles plantavam muito e colhiam pouco. Eles bebiam, comiam e não se fartavam. Eu estive agora no médico essa semana e eu descobri que o meu remédio da hipertensão aumenta meu apetite, gente. Estou ralado. Por isso que tem hora que eu como e, né? Então, a gente fica como? Aquele povo, eles comiam, não se saciavam. E Ageu ainda fala no capítulo 1 que eles juntavam recursos, mas era como se eles colocassem em um saco com um fundo furado. Eles pagaram um preço muito caro. E é aí que o Senhor levanta o profeta Ageu. É nesse contexto que Ageu é levantado como uma voz profética, que num primeiro momento Ageu vai exortar, mas no momento seguinte o Senhor usa Ageu para consolar e animar o povo de Deus. Pois não se entrega consolo àquele que está desviado. Para quem está desviado do caminho, a gente entrega direção. A gente não consola quem está desviado, a gente dá direção. E não se traz vara sobre quem está com a mão no arado, mas se traz motivação. Capítulo 1 de Ageu, o Senhor então dá uma mensagem que é um impulso santo, uma convocação ao povo para retomar a vida, a caminhada, a jornada, a proximidade com o Senhor. E no segundo capítulo, na segunda mensagem, nós temos então uma mensagem oportuna, também oportuna e necessária. Pois ao mesmo tempo, essa mensagem ela está consolando e motivando o povo de Deus na continuidade do processo de recomeço. Irmãos, quem nunca começou uma dieta em janeiro e tentou recomeçar em fevereiro, em março, em abril, em agosto? Essa semana eu falava para a equipe pastoral que eu estou numa dieta desde as férias, eu emagreci 10 quilos, gente, mas essa semana eu recuperei uns 4, acho. E eu falava que essa semana eu meio que relaxei com a minha dieta. Quem nunca em algum momento desanima pelo caminho? Quem nunca? A gente vai parando, porque nós somos realmente hábeis nesse negócio de recomeço, de deixar pelo caminho os recomeços. As glórias que Deus tem preparado para os seus filhos, elas não são entregues a filhos desprovidos de senso de valor. O filho que colabora na construção de uma herança, de uma fortuna do seu pai, ele sabe o quanto custa aquela herança. Mas o filho que recebe a herança de mão beijada, ele pouco valor vai dar para aquilo que os seus pais construíram. E nessa noite eu quero compartilhar com você por meio da palavra de Deus em tudo isso. É que nós não precisamos fazer nada para a salvação, não de fato. Mas uma vez salvos nós temos responsabilidades que nós não podemos deixar pelo caminho. Ageu tem a consciência
E ele quer nos apresentar isso, que aqueles que têm em si essa consciência espiritual, ele tem realmente o discernimento daquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Por isso, irmãos, nós precisamos nos preparar para uma glória maior. Amém? E a primeira coisa que eu compartilho com você, deixa eu ver se vai dar certo, que eu compartilho com você nesse texto, é que nós precisamos nos desprender daquilo que no passado ficou. E do versículo 1 ao versículo 3 nós vamos ver que Ageu está nos ensinando por meio da palavra de Deus que nós somos habituados a constantemente olhar para o passado. E até aí não tem problema nenhum, até que o desânimo encontre uma brecha em nosso coração. Com as mãos lançadas à obra, a retomada da vida daquele povo era regado por lágrimas de nostalgia. É alguém que está trabalhando e lembrando de uma era áurea, que ficou lá atrás, aquele lá moria, ele reclama, e ele está lá, e essas lágrimas, que ao invés de gerar nele a disposição e ânimo para seguir adiante, empurra ele para trás, porque via de regra, as lágrimas de nostalgia, ao invés de elas serem transbordantes, elas acabam ser intoxicantes. Tem gente que olha para trás não com aquele senso daquela alegria gostosa, de que passou, foi bom viver. Não, mas está agarrado lá ainda. Ao invés de olhar para frente e falar, opa, mas o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Nós vivemos dentro de um contexto onde muitas pessoas estão ainda agarradas à vida. Vamos dar um termo novo? Não vi ninguém. Se você ouvir esse termo, você me fala que é direito autoral, tá? Pré-pandemia. Alguns ainda estão presos, como a vida era antes de 15 de março. Estão perdendo a oportunidade de começar a olhar para frente e pensar o seguinte: o que Deus vai fazer daqui por diante? Porque Deus vai fazer coisa maravilhosa na tua vida, amém? Deus vai. Tem muita gente paralisada na vida porque preferiu manter os seus pés no passado, ao invés de avançar no que Deus tem preparado no presente e no futuro. E aqui literalmente aquele dito popular: quem vive de passado é o quê? Museu. E não quero dizer com isso que nós não vamos ter gratidão quanto ao que passou. Não, não é isso. Teremos gratidão. Mas quando a gente vive com os pés no passado, nós estamos vivendo uma vida sem fé e sem visão. Logo, nós não podemos esperar muito o futuro. Não podemos. Deus nessa noite, a palavra do Senhor ao seu povo nessa noite, olha só. O versículo 3, quando o Senhor traz um diagnóstico. Vocês que viveram, vocês que têm vivido hoje, que estão vivendo, vocês contemplaram a primeira glória do templo. Só que vocês, olha como vocês veem agora. Por acaso não há nada aos olhos, não é nada aos olhos de vocês. O Senhor, diante desse texto, está trazendo um diagnóstico do coração, está fazendo uma ressonância do âmago do ser daquele povo. Aquele povo, parte daquele povo, tinha contemplado a majestade, a magnificência do templo de Salomão, o primeiro templo. E eles estavam olhando para o primeiro templo, e eles começaram a comparar com o segundo templo, e eles ficaram desanimados. Porque quando eles começaram a comparar, eles falaram: rapaz, esse negócio que nós estamos fazendo agora é um casebre. Eu não sei aqui, acho que alguns irmãos que já pertenciam a essa comunidade quando a igreja era lá no centro. Quem? Levanta a mão. Ok. Alguém ainda antes da reforma, tem alguém? Alguns poucos. E ainda quando não era nem igreja organizada. Aí você vai conversar com alguns irmãos mais antigos, ou os pioneiros, eles vão falar que essa igreja, no presbitério, era uma igreja fadada ao fracasso. Nenhum pastor queria vir para cá. Nenhum. Porque essa igreja era uma igreja má vista. Olha, eles olhavam e falavam: essa igreja não vai dar em nada. Aí, o presbitério falava isso, tá, gente?
Aí olha o que Deus fez. Você pode olhar à sua volta e falar: olha, Deus fez grandes coisas, e o mesmo Deus que fez no passado vai continuar fazendo hoje e vai continuar fazendo no futuro, não apenas no contexto igreja, comunidade, mas também na tua vida, amém? Vai fazer. Só que nós precisamos parar de fazer comparações com o passado. Não que Deus não tenha feito coisas maravilhosas, mas nós precisamos olhar para o passado com gratidão, mas ter no coração fé e visão quanto ao futuro. Havia no meio daquele povo uma divisão de sentimentos, porque os veteranos, eles choravam as agruras de uma glória que passou, foi embora. Foi embora. E os jovens, ou os recém-chegados, celebravam a obra que tinha começado. No entanto, quando o desânimo coloca a sua cara, ele mostra a sua cara, ele tende a contagiar todo mundo. Basta uma pessoa desanimada em um grupo, para daqui a pouco estar todo mundo desanimado. É ou não é verdade, gente? Você já passou pela experiência que você chegou animado em algum lugar, e uma pessoa que chegou em perto de você, quando você pensou que não, você estava pior do que ela, de tanto desânimo? A gente fica assim. No entanto, a mensagem do Senhor ao seu povo por meio de Ageu era que nós não podemos tentar restringir a ação de Deus, as coisas maravilhosas que ficaram para trás. Se continuarmos a colocar os nossos olhos nos escombros que a vida nos apresenta, jamais nós nos disporemos a trabalhar e alcançar o futuro glorioso que Deus tem reservado para a nossa vida. Jamais. Para de ficar olhando para os escombros. Ontem nós fizemos um mutirão de pintura aqui no salão social, e a gente ficou o dia inteiro tentando pintar, né? Porque estava eu, o pastor Rafael, o pastor Luan, o Geraldo, a gente ficou, a Sandra deu suporte, nós ficamos tentando pintar. E lá pelas 2, 3 horas da tarde, o pastor Rafael começou a olhar para as paredes. A parede não acaba mais, gente. Que negócio é esse aí? E a gente começa a ser tomado por um desânimo. Quando a gente começa a olhar e pensar demais nos desafios que estão diante de nós, nós vamos começar a dar lugar ao desânimo. Ei, para de olhar para os desafios e começa a colocar os seus olhos no Senhor, porque é Ele quem te sustenta. Para de ficar olhando para trás, para aquilo que passou. Glória a Deus por tudo que Ele fez, mas louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito e por muito mais que Ele fará no futuro. Tem gente que continua com a vida espiritual à beira da morte, à beira da falência, porque ainda está preso lá atrás. Lá atrás. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, né? Cantava aquele hino, pregava aquele texto, o coral era assim, o coral era assado, as irmãs vestiam isso, vestiam aquilo, né? O pastor tinha cabelo, o pastor de hoje não tem. A gente começa a fazer esses, né? Para, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você precisa aprender a olhar para frente, olhar para aquilo que Deus está apontando, tanto no contexto comunitário, como na tua vida. Talvez você vá olhar para trás e falar: olha, eu estava naquela empresa, olha, eu tinha aquilo outro, minha saúde era assim, olha, eu fazia aquilo. Você está vivendo os melhores dias da tua vida, até aqui os dias que Deus preparou para você. E deixa eu falar, eles só não são melhores, porque os que virão ainda serão melhores do que os dias de hoje, no nome de Jesus. Se desprenda do que passou e prepare-se para uma glória ainda maior. Segunda coisa, acho que eu desliguei. Seja forte e vença o medo com a plena convicção que Deus está com você. Nós lemos os versículos 4 a 6, quando o Senhor está falando por meio do profeta ao povo, ao governador, ao sacerdote, a toda a liderança: seja forte. Ageu estava entre os veteranos que contemplaram a glória do primeiro templo. Ele viu a suntuosidade do templo de Salomão. Ele viu a suntuosidade daquele templo que fora sustentado pelo Estado. E agora Ageu está vendo
um segundo templo que está sendo construído por uma mão de obra de trabalhadores rurais. O profeta não era do tipo de negacionista. A diferença é que Ageu, ele cria que o Deus que veste o lírio do campo, é o mesmo Deus especialista em superar a glória de Salomão. E você vai lembrar disso quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 28 e 29, se arremete a isso. Quando Jesus está falando, olha para o lírio do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Ageu tinha esse mesmo senso de que Deus, o Deus que revestia de glória, o lírio era o Deus que superava a glória de Salomão, irmãos. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que é capaz de surpreender você de uma maneira infinitamente maior. Por isso a mensagem do Senhor é: seja forte. A falta de força, sabe o que ela causa? Causa paralisia. Segundo Russell Norman Champlin, ele diz o seguinte: a maioria das pessoas é forte como um touro em busca dos prazeres, mas fraco como verme quando chega o tempo de trabalhar em prol de um propósito. A ordem do Senhor é muito clara: seja forte, seja forte. E esse termo se repete por 3 vezes nesse texto. Sabe, irmãos, Deus é dado a essas coisas. Ele tem alegria transbordante em encorajar os seus filhos. Lá em casa eu tenho o hábito de falar para os meus filhos: vamos lá, você consegue, você pode, você vai conquistar, você vai vencer, vamos, você vai dar conta, vamos lá. Ai, pai, agora eu estou numa fase que estou instigando e motivando eles à leitura. E dentre eles o Nicolas tem um pouco mais de dificuldade, e a gente diariamente pega o livrinho, senta com ele, lê com ele, e ele está começando a ler. Vamos lá, você consegue e tal. Irmãos, eu fico pensando da mesma forma que, como um pai pecador ilimitado que sou, e motivo e gosto de ver os meus filhos alcançando grandes coisas, o quanto Deus também deseja que nós realmente também avancemos. Deus tem esse hábito de nos impulsionar, de nos encorajar. Foi assim que ele fez com Josué. Lembra Josué capítulo 1? Quando ele fala: ser forte, Josué. Quando ele tinha que suceder Moisés. Foi a mesma coisa que ele fez com Salomão, quando na época da construção do primeiro templo, o Senhor falou para Salomão, usando Davi: seja forte, tenha coragem. Ele fez da mesma forma com os discípulos em sua jornada ao lado de Cristo. Em vários momentos nós vamos encontrar Cristo falando aos discípulos: não temas. O que é isso? Tenha ânimo, seja forte. E ao longo da história nós vamos ver o Senhor fazendo isso também com a sua igreja. É assim que o Senhor faz. É dessa forma que o Senhor trabalha. Deus vai continuar falando para mim e para você enquanto nós caminhamos, enquanto nós palmilhamos aqui nessa terra. Ele vai continuar a nos dizer: seja forte. E a força nos impulsiona ou nos encoraja ao trabalho. E este é o segundo ponto abordado dentro deste versículo. Porque o Senhor, nós vamos ver que o Senhor, ao longo da história bíblica, o Senhor, Ele comissiona, Ele chama, Ele convoca homens e mulheres que são apegados ao trabalho. Não estou falando do excesso, mas homens engajados no trabalho. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Escritura Deus chamando gente desocupada. Não vai. Você sempre vai encontrar o Senhor chamando gente que estava agarrada fazendo alguma coisa. Mas para a gente fazer alguma coisa, nós precisamos do quê? De força, de coragem. Deus não tem interesse em desocupados, mas Ele tem compromisso e chamado para os que valentemente lutam dia a dia nesta vida aqui. Sabe por quê? Porque esse Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos garante a sua presença. Olha só o versículo 4 e o 9 nos diz, ele falando: eu estou com vocês, eu estou convosco. O meu Espírito habita no meio de vocês. O Deus que nos encoraja, irmãos, é o Deus que nos garante a sua presença. Não é o Deus que fala assim: ó, vai que eu fico aqui te olhando. Não,
é o Deus que vai conosco, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que se revela em cada manobra, em cada área da vida. Mas é necessário ser forte. Seja forte, porque quando nós somos fortes no Senhor, quando temos essa consciência de que a presença do Senhor está conosco, nós temos então o ânimo, a disposição, e eu vou usar essa palavra, o poder para vencer o medo, principalmente nesse contexto de vida que nós estamos vivendo, onde a cultura do medo foi tão disseminada. No nome de Jesus, vença todo medo, no nome de Jesus. Vença aquilo que tem atormentado o seu coração e prepare-se para uma glória maior. Terceira coisa que esse texto, passei errado, que esse texto nos ensina é que nós precisamos crer que o melhor ainda está por vir. E não é, irmãos, um tipo de jargão evangeliquez, e muito menos a diminuição ou a anulação daquilo que Cristo fez e é. Mas é a comprovação cabal de um futuro glorioso e maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Aí eu pergunto, o que Ageu, o profeta Ageu, viu que nós não conseguimos ver? O discernimento daquele profeta, ele não viu um templo revestido de ouro, com utensílios de prata, mas ele viu a plenitude de um reino que não tem fim. Porque nós vamos seguir dentro da mensagem, e nós vamos ver que Ageu, ele olhou adiante para o templo, e ele viu que naquele lugar que posteriormente seria chamado Templo de Herodes, ele viu que ali entraria o bendito Filho de Deus, para anunciar o Evangelho e pregar a palavra. No entanto, Ageu vai um pouco mais longe, porque Ageu vislumbra não apenas aquele tempo messiânico, Ageu vislumbra a plenitude do reino que chegaria de forma definitiva. O texto fala em várias vezes o Senhor dos exércitos. Esse Senhor que estremeceu os montes, quando na época que ele deu a lei a Moisés. Esse Senhor que ele abalou os reinos, quando no momento que precedia a chegada do seu Filho. É este mesmo Senhor que nos promete um reino infinito que não pode ser abalado. E sabe qual é a boa notícia? Nós, Igreja de Jesus, nós somos participantes dessa segunda e maravilhosa glória. Você pode dizer amém? E nós precisamos então crer que o melhor de Deus ainda está por vir. Cristo veio, mas existe uma glória plena que nós estamos aguardando. A referida segunda glória que Ageu menciona não é uma glória estrutural, mas uma glória espiritual. Às vezes algumas pessoas olham para esse texto e pensam apenas na estrutura, mas é algo que vai além. Não é uma glória da inauguração da era cristã, mas é uma glória que diz respeito ao reino milenar de Cristo. Porque quando o verbo de Deus, quando o verbo eterno se torna um de nós, ele vem habitar em nosso meio, e aí sim nós temos a concretização desse resplendor que nós aguardávamos. Quando Cristo chega, nós vemos esse resplendor vindouro que nós tantos almejávamos. A mensagem do Senhor por meio de Ageu é uma mensagem que traz a exposição de um Deus poderoso em obras e palavras, de um Deus totalmente responsável e comprometido com cada uma de suas promessas, de um Deus provedor e sustentador do seu povo. Se nós fôssemos resumir, sumariamente falando, todas as bênçãos prometidas pelo Senhor nesse texto são expressas em um único enunciado: neste lugar darei a paz a vocês. Está lá no versículo 9. E é isto que Cristo nos dá. Se você ler João 14, 27, você vai ver Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Ageu está falando naquele lugar, nesse segundo templo, neste lugar de uma glória ainda maior. Eu darei, o Senhor falando, eu darei a paz a vocês. E nós vemos então uma mensagem apontando diretamente para o Cristo. O próprio Cristo, na ocasião que precedia a morte, ele aponta para o templo e ele usa o templo como uma espécie de aplicação do seu ato vicário. Porque você vai ver, eu gosto de João capítulo 2 de 19, nós temos essa menção, mas eu gosto ainda mais de Mateus 26, 61, porque Mateus era judeu, e ele tinha realmente em mente a tradição judaica, e ele sabia o quanto o templo era importante para ele, e Jesus então está falando, olha, você está vendo esse templo, eu vou destruir esse templo, e levantarei, reconstruirei em 3 dias. Este segundo templo então, ele está apontando, é uma tipificação de Cristo, porque está apontando agora para um Cristo ressuscitado e glorificado. O Cristo que repousa na manjedoura, ele foi abalado na morte na cruz. Eu vou usar uma palavra só para tentar aprofundar mais o impacto no seu coração. Ele foi destruído por meio da morte na cruz. E por que isso? Quando a gente avalia o primeiro templo, aquele primeiro templo foi destruído em consequência dos pecados do povo. E por que Jesus morreu na cruz? Em consequência dos nossos pecados. Mas o segundo templo que não está preso a uma glória terrena, mas a uma glória espiritual, porque ali residia realmente o poder sobrenatural do Senhor. Cristo agora ressuscitado, ele é levantado não por mãos de homens, mas segundo o poder do Espírito Santo, para a manifestação da graça do Senhor sobre nós. Ou seja, Cristo ali está, o segundo templo está representando o renascimento, ou melhor, a ressurreição de Cristo, que agora glorificado, vivo está e breve voltará para buscar a sua igreja. O povo de Deus hoje, a igreja de Deus não pode se atemorizar diante dos maus prenúncios. Antes ela deve ansiar e se alegrar, crendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A nossa vida no porvir será melhor e maior do que esta vida aqui. Mas nós precisamos crer de todo o nosso coração que o melhor ainda está por vir. Cristo há de se manifestar plenamente. E aí nós viveremos, ou teremos realmente a concretização daquela promessa de que todo olho verá a glória do Filho de Deus. E então nós seremos participantes dessa glória eternamente. E para concluir, Max Lucado, meu amigo querido Max Lucado, em seu livro Simplesmente como Jesus, ele conta a história que ele estava viajando com uma de suas filhas para outra extremidade do país. Só que devido a uma tempestade, o voo que eles estavam foi desviado e forçado a pousar em uma outra cidade. Os passageiros então tiveram que esperar o momento exato para retomar a viagem. Mas eles tiveram que esperar dentro do voo, dentro do avião, na pista de decolagem. Max Lucado então ficou impaciente. E ele ficou então, um olho no relógio e outro olho na janela do avião. E ele ficava olhando, relógio, e ele começou a bufar de raiva, porque ele tinha que esperar. Alguns minutos se passaram, até que o homem da fileira do seu lado tocou no ombro dele e falou: você pode me emprestar a sua Bíblia? Max Lucado olhou para ele, deu a Bíblia para ele. O homem se sentou e começou a folhear a Bíblia com a moça que estava do lado. E ali eles ficaram por tempo. O avião decolou de novo, voltou para o percurso, e aquele homem folheando e lendo a Bíblia com aquela moça. E então, quando o avião pousou, chegou no destino, as pessoas se levantaram, o homem devolveu a Bíblia para o Lucado e sussurrou para ele: viu, a moça que estava do meu lado, era a primeira vez que ela estava voando.
E ela estava com muito medo. E eu perguntei se ela conhecia Jesus. Ela falou que não. Então eu pedi sua Bíblia, que eu queria ler com ela os textos que falavam de tempestades. E eu apresentei Jesus para ela. E ela fez uma oração e entregou a vida dela a Jesus. Envergonhado, Max Lucado olha para sua filha e diz o seguinte: que Deus é este que cria toda uma tempestade para se apresentar às pessoas que precisam ser reconstruídas para provarem de uma nova e maior e maravilhosa glória. E aí a resposta que eu entrego para nós, para você nessa noite, que este Deus que às vezes cria alguns tumultos no nosso entorno para nos reconstruir, para nos mostrar coisas maravilhosas demais aos nossos olhos, para nos proporcionar uma glória maior, é o mesmo Deus que fala com você hoje e que tem falado com você ao longo desses dias e vai continuar falando. Nenhuma tempestade, nenhuma destruição tem a palavra final, porque a última palavra não vem da circunstância, a última palavra vem do Senhor. E Ele prometeu pegar esse corpo nosso corruptível e transformar em um corpo glorificado. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso com muita clareza, se na ressurreição eu vou ter cabelo ou não, mas eu creio que vai ser um corpo infinitamente melhor, porque vai ser um corpo incorruptível. Prepare-se para uma glória maior. Como Paulo fala, nós não podemos esperar no Senhor apenas nessa vida aqui, porque se nós esperamos no Senhor apenas nessa vida aqui, nós somos miseráveis, os mais miseráveis dos homens. Mas precisamos crer nas suas promessas, de que em breve Ele voltará. Então nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma circunstância determinará o nosso futuro, porque Ele está nas mãos de Deus. Mas para isso é necessário crer, se apegar verdadeiramente às promessas do Senhor e entender que nenhum exílio, nenhuma pandemia, nenhum isolamento, nenhuma circunstância ou imposição deste mundo pode vencer aquilo que Deus colocou no nosso coração. O que nós somos no sentido físico pode ser destruído pelas coisas dessa vida aqui, mas aquilo que Deus colocou em você, ou seja, o Espírito Santo, não pode ser abalado. Não pode. Permaneça firme. Deus está removendo você de um tempo de estranheza, está colocando você em um tempo onde nós começamos a vislumbrar uma glória infinitamente maior. Amém?